Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Leremos e trabalharemos hoje com os 6 primeiros versículos deste capítulo. Tito 2, do versículo 1 até o versículo 6. Farei a leitura, peço que você acompanhe silenciosamente e receba com gratidão e com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os, para que em todas as coisas sejam moderados. Vamos orar, irmãos, e pedir a bênção do Senhor sobre nós. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e é em Tua palavra que nós queremos meditar nesta manhã. Nós queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração, que a Tua palavra oriente os nossos passos, que a Tua palavra nos ensine como devemos viver no mundo criado pelo Senhor, estragado pelo nosso pecado, mas em processo de redenção por Ti mesmo, através do Teu Filho. Toma, ó Deus, o coração da Tua igreja nas Tuas mãos nesta manhã e usa esta exposição da Tua palavra para dirigir o coração do Teu povo que aqui está. É a oração que nós te fazemos humildemente, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nós estamos trabalhando com a carta de Paulo a Tito, e em nossa série de mensagens nesta carta estamos refletindo sobre o que é uma igreja saudável. Na primeira mensagem nós vimos que uma igreja saudável é uma igreja fundamentada no Evangelho. A sua identidade, a sua missão e a sua esperança estão ligados todos eles à obra redentora de Jesus Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja fundamentada no Evangelho. Na segunda mensagem, nós vimos que uma igreja saudável possui liderança espiritual. Não existe igreja saudável sem liderança, sem direção, sem um grupo de homens que foi chamado por Deus e que exibe em seu caráter as marcas de Jesus Cristo, que lidera o povo de Deus em direção à verdade. E na última mensagem nós vimos que igrejas saudáveis amam a verdade, discernem o erro e trabalham para combater, para extirpar o falso ensino do seu contexto. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, em certa medida, todas essas características que nós estamos estudando e vimos até aqui, elas estão muito relacionadas a um grupo de pessoas específico, que é o grupo dos líderes da igreja. Afinal de contas, embora todos os membros devam estar
conscientes da natureza fundamental do Evangelho, devam estar atentos ao falso ensino que há no meio do povo de Deus, são os líderes da igreja, pastores, presbíteros, os principais responsáveis por manter a igreja apegada ao Evangelho e livre do falso ensino. Então a gente poderia pensar, tudo que uma igreja precisa para ser uma igreja saudável é de bons pastores, é de bons presbíteros. Certo? Errado. No capítulo 2, Paulo mostra que, por mais importante que seja, uma liderança espiritual não é suficiente para garantir a saúde de uma igreja local. Para que uma igreja seja saudável, é necessário que, além dos seus líderes, a sua membresia também seja uma membresia espiritual. E a razão é muito simples, irmãos. A razão é que a igreja não é um lugar que nós frequentamos. A igreja é um corpo do qual nós fazemos parte, do qual nós somos membros. Tem muita gente hoje em dia que acha que a igreja é um CNPJ, ou que a igreja é um prédio, ou que a igreja é um calendário, uma programação. Mas a Bíblia ensina que, na verdade, igreja é gente. E se igreja é gente, a saúde de uma igreja não se mede pelo conforto que ela oferece, pela programação que ela realiza. A saúde de uma igreja se mede pela maneira como os seus membros vivem. E é isso que nós veremos nesta manhã. Nós veremos que uma igreja saudável é composta de membros espiritualmente saudáveis. Uma igreja saudável é composta de membros espiritualmente saudáveis. Percebam que o texto começa com uma orientação dada pelo apóstolo Paulo a Tito a respeito daquilo que ele deveria fazer em relação aos membros da igreja. Você se lembra que Tito tinha sido deixado pelo apóstolo Paulo em uma ilha, a ilha de Creta, onde havia várias igrejas, alguns estudiosos falam em pelo menos 9 igrejas naquela região, para que ele passasse pela igreja, estabelecendo a liderança, ensinando os líderes, e Paulo já disse o tipo de liderança que ele tinha que estabelecer, ensinando a essas pessoas. E agora a pergunta é, o que ele tinha que fazer em relação aos membros da igreja? E Paulo então diz, mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Por que esse mais está aqui? Ora, porque Paulo tinha acabado de falar dos falsos mestres, daqueles que entravam nas casas corrompendo as famílias inteiras. Então Paulo diz, ao contrário deles, você deve andar pelas igrejas da ilha de Creta, oferecendo-lhes um ensino saudável, um ensino que está de acordo com a sã doutrina. E para começo de conversa nesta manhã, existe um detalhe que me chama muito a atenção nesta passagem. Veja que Paulo se refere ao ensino que Tito deveria oferecer como um ensino que está de acordo com a sã doutrina. Ele usa essa palavra, a palavra doutrina. Mas preste atenção. Quando ele detalha o ensino que Tito deveria oferecer, nós percebemos que esse ensino dizia respeito à maneira como cada grupo de pessoas deveria viver na sua vida prática com Deus ao longo da sua existência. E isso é muito interessante porque, frequentemente, nós imaginamos que doutrina
e vida são coisas diferentes que eventualmente poderiam até não estar muito relacionadas. Às vezes nós imaginamos que doutrina e vida poderiam ser coisas separadas em nossa experiência. Nós achamos que é possível conhecer sem viver, e nós às vezes imaginamos que é possível viver sem conhecer. Nós dizemos, olha, fulano conhece muito, mas a vida dele é um desastre. Ou então nós dizemos, fulano faz tudo certo, mas ele não sabe absolutamente nada a respeito daquilo que ele faz. Esse detalhe na passagem ensina o que convém à sã doutrina. E quando a gente lê o que convém à sã doutrina, é uma série de atividades práticas, mostra que não é assim que a Bíblia entende essas coisas. O entendimento bíblico é o de que existe uma relação necessária entre doutrina e vida. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que, segundo a Bíblia, muita atenção a isso, se nós conhecemos a Deus, isso será necessariamente demonstrado em nosso comportamento. Ou seja, na maneira como nós vivemos. E se alguém de fato se comporta corretamente, segundo a Bíblia, é porque ele conhece a Deus. Portanto, se nós dizemos que conhecemos a Deus, mas o nosso comportamento não é um comportamento transformado pelo conhecimento que nós temos, qual é a conclusão óbvia à qual nós chegamos? Nós não o conhecemos de verdade. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas o nosso comportamento diário permanece do jeito que ele sempre foi antes de nós o conhecermos, então o nosso conhecimento de Deus é fake. É fake news que você conhece a Deus. Você não o conhece se o seu comportamento não foi transformado por esse conhecimento. E o contrário também é verdadeiro. Se nós fazemos o que é certo, mas nós fazemos por outras razões que não motivados pelo conhecimento de Deus, então o que nós temos não é obediência. O que nós temos é um comportamento modelado. É um comportamento condicionado, igual o de ratinho de laboratório, que aprende a fazer um monte de coisa por condicionamento, mas que nunca teve um coração transformado pelo Senhor. Então, veja como é que o texto ele parte de um princípio. O princípio de que doutrina sem obediência é intelectualismo vazio, não vale nada. Se você conhece todos os versículos da Bíblia, todas as doutrinas da teologia reformada, leu 350 milhões de livros e está pronto para defender todas as suas ideias, mas a sua vida não revela o conhecimento que você tem, você não conhece a Deus. E o contrário também é verdadeiro. Você pode estar fazendo as coisas condicionadamente, muito corretamente. Mas se isso não é fruto de um conhecimento e de um amor ao Senhor, você é um ratinho de laboratório tentando fazer as coisas que alguém disse que você tem que fazer. Mas o seu coração ainda não foi transformado pelo Evangelho. Membros de uma igreja saudável não são membros com doutrina que é um intelectualismo vazio, que não atinge a prática. Membros de uma igreja saudável não são membros de um comportamento condicionado. São pessoas que estão conhecendo a Deus, trabalhando para conhecer a Ele, e cujo conhecimento de Deus se vê na maneira como eles vivem. E depois dessa orientação geral, Paulo especifica aquilo que Tito deveria ensinar
há 3 grandes grupos que compunham a igreja, e esse ensino que Tito tinha que oferecer, que é nada mais, nada menos do que a descrição da maneira como eles deveriam viver, nos revela o que é uma membresia saudável. Então, o nosso ponto hoje é: uma igreja saudável é composta de membros espiritualmente saudáveis. Agora, a pergunta que nós temos que responder é: o que é isso? O que são membros de igreja verdadeiramente saudável? De uma igreja verdadeiramente saudável. Bem, o apóstolo Paulo começa com o grupo dos homens, certo? E não é por acaso que isso acontece. Paulo começa com os homens, porque os homens devem ser os primeiros a buscar uma vida espiritual saudável no contexto de uma igreja. Talvez você esteja olhando para mim e perguntando: por que é que os homens devem vir primeiro, pastor? Bem, primeiro porque eles foram criados primeiro. Eles vieram à existência e a partir deles veio a existência a mulher. Segundo, porque o homem foi colocado por Deus como mediador da aliança com a criação. Era ele que deveria mediar a relação do Criador com a criatura. Ele também foi colocado como cabeça e como representante da sua família diante de Deus. Ele responde pela sua família diante do Senhor. E além disso, aos homens também foi dada a responsabilidade de governar a igreja, de modo que sobre nós, homens, pesa a responsabilidade de sermos os primeiros exemplos de vida espiritual do povo de Deus. Irmãos, eu vou falar um negócio aqui agora que, homens, vocês precisam ouvir. Dificilmente uma igreja será saudável se os homens que a compõem fizerem pouco caso da sua vida espiritual. Dificilmente uma igreja será verdadeiramente saudável se os homens que a compõem forem irresponsáveis na maneira como eles estão se relacionando com o Senhor. A medida espiritual de uma igreja começa pelos homens que a compõem. E atenção, o apóstolo Paulo se refere aos homens mais velhos, ou aos homens maduros, aqueles que já estabeleceram família, aqueles que estão liderando as suas casas, são esses que o apóstolo Paulo tem em mente nesta passagem. E qual é a medida, segundo o apóstolo Paulo, do homem espiritual? A resposta do texto está aí no versículo 2. Quanto aos homens idosos, que eles sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Se fosse o reverendo Weber pregando esse texto, tinha uns 8 sermões aqui só nesse versículo. Não é verdade? Cada uma das características, um sermão diferente. Como sou eu e não o reverendo Weber, deixe fazer um apanhado geral rápido sobre essas 4 características que o apóstolo Paulo apresenta aqui. A primeira dessas características é moderação. Paulo diz que os homens da igreja precisam ser homens moderados. Em outras versões, você vai encontrar a palavra temperantes. E a palavra poderia muito bem ser traduzida aqui também pela palavra equilibrados. Os homens da igreja precisam ser homens equilibrados. Qual é a ideia aqui? A ideia é de alguém que não é dominado por excessos. O que, na verdade, significa não ser dominado pelos seus próprios interesses. Irmãos, essa é a grande medida da masculinidade bíblica. Se você quiser entender o que significa ser homem à luz da Bíblia, então entenda. A marca da masculinidade bíblica é autodoação, entrega
sacrificial. O exemplo de masculinidade na Escritura é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ensina o que é ser homem, o exemplo que ele dá é: sejam como Jesus Cristo, que amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, a grande marca da masculinidade bíblica é a capacidade de como o Senhor Jesus Cristo renunciar aos seus próprios interesses para servir àqueles que estão ao seu redor. E essa é a primeira característica que Paulo diz que Tito deveria ensinar aos homens, que eles fossem moderados, não apegados aos excessos, não apegados aos seus próprios interesses, mas capazes de abrir mão deles para atuar em prol das pessoas que estão ao seu redor. A segunda característica que Paulo apresenta aqui é respeitáveis. E a ideia aqui é a de alguém que inspira respeito mesmo, alguém que é digno de honra. Obviamente, não se trata daquele respeito social ou socialmente imposto. Já viram como é que se impõe respeito social, né? Quando você vai falar com alguém, ela diz para você assim: você sabe com quem você está falando? Né? Você sabe com quem você está falando? Não se trata disso. Aliás, quando você precisa olhar para alguém e dizer: você sabe com quem você está falando, é que o seu respeito já foi embora há muito tempo. Vejam, não se trata, portanto, de um respeito social imposto, mas de um respeito que é conquistado. Conquistado pelo quê? Pela disposição servil mencionada anteriormente, pelo bom caráter, por uma vida digna, consistente e íntegra. Então, uma igreja saudável é composta por homens moderados, temperantes, é composta por homens que são respeitáveis. Em terceiro lugar, Paulo diz que os homens devem ser também sensatos. E aqui a ideia é a de sabedoria na tomada de decisão. Sensatez é aquela capacidade de fazer escolhas que preservam e enriquecem o ambiente no qual estamos inseridos, ao invés de fazer escolhas que empobrecem e destroem o nosso ambiente. E Paulo está dizendo que os homens não podem ser desse segundo tipo. E, lamentavelmente, existem muitos por aí. Homens que tomam decisões tolas, que colocam a sua casa e a sua família em situação, muitas vezes, de empobrecimento, muitas vezes em situação de destruição. E o apóstolo Paulo diz: os homens de uma igreja saudável precisam ser sensatos. Eles precisam tomar decisões que sejam decisões sábias, que preservam e que enriquecem o ambiente no qual eles estão inseridos. E por último, Paulo diz: eles precisam ser sadios na fé, sadios no amor e sadios na perseverança. Aqui nesta orientação final, Paulo trabalha com uma tríade que é muito comum nas suas cartas e que pode ser considerada a tríade cristã básica das virtudes. Quais são elas? Fé, amor e esperança, que aqui nessa passagem é substituída por perseverança, que é a sua expressão prática. A perseverança é a expressão prática da esperança. Só persevera aquele que desenvolve a sua esperança no Senhor. O que é ser sadio na fé? É viver de maneira confiante e dependente do Senhor em obediência à sua palavra. Como é que as decisões de um homem podem ser decisões sábias? Quando elas são tomadas com base na palavra do Senhor. É por isso que Paulo diz: eles precisam ser sadios na fé. O que é ser sadio no amor?
é ter a capacidade de entregar-se em favor dos outros, visando a edificação deles. Paulo está retomando a moderação inicial. E o que é ser sadio na perseverança? É enfrentar com coragem e com firmeza as circunstâncias adversas da vida. Irmãos, coragem, firmeza são características que a Bíblia o tempo inteiro atrela aos homens ou à hombridade. E nós precisamos recuperar isso nos nossos tempos. Nós estamos vivendo um tempo de enfraquecimento da masculinidade, em que homens estão se desenvolvendo e crescendo cada vez mais semelhantes às mulheres em suas características, do que desenvolvendo características próprias e necessárias de uma verdadeira masculinidade bíblica. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo: parte da nossa tarefa é ser firme e perseverante para enfrentar com firmeza e coragem as circunstâncias adversas da vida. Isso, diz a palavra de Deus, é o que homens cristãos devem ser como o resultado da vida de Cristo neles. E um dos resultados disso é uma igreja saudável. Talvez você esteja se perguntando: pastor, por que é que uma igreja saudável precisa de homens com esta medida espiritual? A resposta é muito simples. É que homens moderados, homens respeitáveis, homens sensatos, homens sadios na fé, no amor e na perseverança, são homens confiáveis. Eles transmitem confiança. E eles estimulam e impulsionam o crescimento dos outros grupos de pessoas no contexto da comunidade. Quando os outros grupos, as mulheres, os jovens, olham para os homens e o que eles encontram é um conjunto de, desculpa a expressão, bananas descascadas, eles não têm ponto de referência, revelando determinadas características do Senhor nas quais eles podem confiar para progredir em sua vida espiritual. É por isso que a vida de uma igreja saudável começa com um grupo de homens saudáveis, que revelam essas características apresentadas pela palavra do Senhor. Mas percebam que dos homens, o texto passa às mulheres. Mais diretamente, às mulheres idosas. E atenção, se você estiver perguntando, será que esse negócio é para mim? Porque, afinal de contas, eu ainda não sou uma mulher idosa. Substitua o idosas aqui por maduras ou por experientes. O grupo que o apóstolo Paulo tem em mente aqui não é apenas o grupo dos 80, 90 mais, certo? O grupo que Paulo tem em mente aqui é o grupo das mulheres casadas que já formaram família, que estão caminhando com o Senhor ao longo de algum tempo. E atenção, por que é que Paulo se dirige, ou diz que Tito deveria se dirigir, às mulheres mais experientes? Simples, porque assim como o lugar que o homem ocupa na ordem da criação e na liderança da família e da igreja implica maior responsabilidade sobre ele, a maturidade coloca maior responsabilidade sobre as mulheres mais velhas. Então, por que Paulo fala com os homens? Ora, porque eles foram colocados em lugar de destaque na liderança do povo de Deus. Por que Paulo fala que Tito deveria instruir primeiro as mulheres mais velhas? Simples, porque o tempo de caminhada com Deus, a maturidade que Deus lhes deu, coloca sobre elas uma responsabilidade maior. E qual é a medida, diz o texto bíblico, de uma mulher espiritual? Versículos 3 a 5. Paulo diz: quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente
que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Mais uma vez, reverendo Weber pregaria uns 25 sermões só nessas características das mulheres aqui. Mas deixe-me apresentar rapidamente essas 4 características que o apóstolo Paulo menciona que marcam mulheres espirituais. A primeira é conduta reverente. Paulo diz: vocês, mulheres, precisam ter uma conduta reverente. E a pergunta é: o que é isso, Paulo? Essa é uma expressão genérica que diz respeito à postura de alguém que vive consciente da presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Isso tem a ver com a maneira de falar, isso tem a ver com a maneira de se vestir, isso tem a ver com a maneira de reagir às situações da vida, isso tem a ver com a maneira como nós organizamos o nosso dia a dia. E, obviamente, a gente não pode passar por largo nisso e deixar de lembrar que o nosso tempo incentiva as mulheres à superficialidade, estimulando as mulheres a uma preocupação excessiva e exclusiva com o exterior, como se feminilidade tivesse a ver exclusivamente com a estética física ou com a estética corporal. O padrão de feminilidade dos nossos dias está diretamente relacionado, muitas vezes, a como uma mulher se apresenta fisicamente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, debaixo da inspiração do Espírito Santo, que mulheres espirituais que compõem igrejas saudáveis devem viver com profundidade, não com superficialidade, preocupando-se majoritariamente, principalmente com o seu caráter, não com a sua aparência. À luz da Bíblia, mulheres espirituais são mulheres cuja beleza é vista no caráter e não na sua dimensão física. E se essa é uma expressão mais genérica, conduta reverente, a próxima é bem específica. Paulo diz: não caluniadoras. Vocês sabem o que é isso, não sabem? O que é fazer calúnia? Pois deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês nunca mais vão esquecer isso. E talvez que isso passe do nosso conhecimento teórico para a nossa experiência cotidiana. Sabe qual é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para se referir a caluniador? A palavra é diabolos. Esta é a palavra. Diabolos. O diabo na Bíblia é aquele que acusa, aquele que difama. E o apóstolo Paulo escolheu a palavra diabo para dizer: as mulheres idosas não devem ser caluniadoras. Irmãos, o uso que o apóstolo Paulo faz dessa palavra aqui atribui um peso todo significativo a este problema. E indica que a mulher espiritual não se presta a ser usada como instrumento do inimigo. É isso que Paulo está querendo dizer. Quando nós entramos nessa de caluniar as pessoas, maldizer as pessoas, nós estamos sendo usados como instrumentos de Satanás. E Paulo está dizendo: Tito, ensina as mulheres da sua igreja
a usar a sua língua para ao invés de ferir, ao invés de distorcer, ao invés de destruir as reputações, usar a sua língua para edificar. Edificar. Talvez você esteja se perguntando por que é que Paulo disse que Tito tinha que dizer isso às mulheres e não aos homens, não é? Bem, é claro que isso que vale para as mulheres, vale para os homens também. Mas é bem provável que isso aqui tenha a ver com uma questão mais contextual. É que as mulheres permaneciam juntas por muito tempo no ambiente da vizinhança. Vocês que moraram no interior sabem o que é isso, né? Aquele negócio de o fulano chamar o outro pelo muro de trás de casa para poder pedir um ovo emprestado, um pouquinho de farinha que faltou. Hoje a gente não tem isso muito mais na nossa cultura. Mas naquela época era assim. Enquanto os homens estavam lidando com as questões da polis, as questões políticas, as mulheres estavam cuidando de suas casas conjuntamente. E elas falavam umas com as outras e tinham um pouco mais de tempo livre, o que nem sempre acontece na nossa cultura, do que os homens naquela ocasião. E então Paulo chama a atenção e diz a elas: tomem cuidado para que o tempo livre de vocês não seja utilizado para usar a vossa língua para dar lugar a Satanás, ao invés de falar com graça e sabedoria, construindo coisas dentro do povo de Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz: elas não devem ser escravizadas a muito vinho. E aquelas que gostam de um pouquinho, talvez tenham ficado felizes, né? Porque pelo menos Paulo não falou todo o vinho, ele falou muito vinho. Calma, não é exatamente isso. A ideia aqui, irmãos, do vinho, o vinho aqui é usado apenas como um exemplo. Como um exemplo. A ideia não é apenas o consumo excessivo de álcool, mas é qualquer tipo de dependência que escraviza uma pessoa. E veja só, às vezes nós não somos dependentes de álcool, mas nós somos dependentes do nosso celular. Ficamos muitas vezes horas e horas navegando pelos WhatsApps e Instagrams da vida, deixando as coisas que nós deveríamos fazer e que já deveriam ter sido feitas atrapalharem a nossa vida com Deus e o contexto da nossa vida familiar. Outras substâncias e outros hábitos, tipos de entretenimento, podem se tornar caminhos de fuga e nos distraírem daquilo que importa. Então, Paulo diz: ensina, Tito, às mulheres a demonstrarem equilíbrio, a não viverem dominadas por outra coisa que não a pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra. A mulher espiritual, segundo esta carta, possui sobriedade e autocontrole, que são frutos do Espírito Santo. Então, mulheres espirituais são, em primeiro lugar, mulheres de conduta reverente. Em segundo lugar, são mulheres que usam a sua língua para edificar e não para destruir. Em terceiro lugar, são não dominadas por outras coisas que não exclusivamente Cristo e a sua palavra. E em último lugar, Paulo diz a Tito: ensina as mulheres a serem mestras do bem. E esse é o ponto positivo que coroa os anteriores, que são todos negativos. Você percebeu, né? Os anteriores: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Agora vem então o que as mulheres devem fazer: sejam mestras do bem. E preste atenção nisso. Mulheres espirituais não apenas evitam o mal, mas elas abraçam a responsabilidade de ensinar o bem. E, irmãos, aqui está algo belíssimo, belíssimo. O texto prevê uma dinâmica de discipulado na igreja, na qual mulheres mais velhas ensinam mulheres mais novas
a viver de modo agradável a Deus no cotidiano, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho doméstico, na vida em comunidade. Isso é belo. Por quê, pastor? Ora, isso é belo porque isso só pode acontecer pela graça de Deus. Porque a nossa tendência natural, quando nós falamos do encontro de gerações, é a rivalidade e não o compartilhamento. O mais comum entre nós é a rivalidade ao invés da ajuda mútua. Você sabe disso. Os mais velhos costumam olhar para os mais novos com desdém, reputando-os como tolos. Ou seja, eles olham para os mais novos e dizem, esse pessoal não sabe nada. Eu é que sei. Na minha época é que era... Bom, esses jovens que estão chegando aí, ó, esse pessoal não sabe nada. Do outro lado, os mais novos costumam olhar para os mais velhos com o mesmo desdém, reputando-os como ultrapassados. Os jovens olham para os mais velhos, o tempo deles já foi, ó. Não sabe como é que tem que fazer. Isso foi o que o pecado plantou em nosso coração. Plantou rivalidade. Aquilo que Deus havia dito para o seu povo fazer, transmitir de geração em geração a palavra do Senhor, um determinado modo de comportamento, frequentemente é prejudicado pelo pecado que tenazmente nos assedia. E olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que mulheres cristãs, isso se aplica aos homens também, são marcadas por um espírito humilde e por um espírito colaborativo, ao invés de um espírito de rivalidade. E o que ele está dizendo é que a igreja colhe as consequências disso quando isso acontece. A igreja se fortalece, ela se torna saudável quando diferentes gerações de mulheres se ajudam mutuamente a prepararem-se para enfrentar a vida espiritual. E preste atenção em um detalhe. Essa segunda sessão termina apresentando uma razão para isso. Por que as mulheres devem viver deste jeito? Por que os homens devem viver daquele jeito? Olha como é que termina essa segunda sessão. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, vejam a seriedade dessas virtudes e características acerca das quais nós estamos falando. O peso do texto é um peso significativo. Lembrem-se daquilo que nós vimos no começo da mensagem. Existe uma relação necessária entre doutrina e vida. A nossa doutrina determina a nossa vida. A nossa vida confirma a nossa doutrina. Agora vejam a seriedade disso. Nós afirmamos que a nossa doutrina procede de Deus, certo? Nós afirmamos que o nosso conhecimento é um conhecimento de algo que procede da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que quando a nossa doutrina é colocada em descrédito pela incoerência da nossa vida, ficou claro o que eu disse? Quando a nossa doutrina, o que a gente acredita, é colocado em xeque pela incoerência da nossa vida, pela maneira como a gente vive. Por exemplo, eu digo que Deus é verdade, mas eu falo mentira. Eu digo que Deus é unidade, mas eu vivo criando confusão. Eu digo que Deus é equilibrado nas suas decisões, mas eu só tomo decisões que estragam as coisas. Ora, quando a nossa doutrina é colocada em descrédito pela incoerência da nossa vida, é a palavra de Deus, que é o lugar de onde a gente diz que procede a nossa doutrina. É o próprio Deus que são desacreditados. Porque nós falamos muito sobre o nosso testemunho auricular do Evangelho. E temos enfatizado isso ao longo desses anos aqui, que nós precisamos falar do Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. E isso é verdade, precisamos pregar o Evangelho. Mas muita atenção,
a nossa pregação do evangelho precisa estar acompanhada por uma vida de demonstração do evangelho. Porque senão as pessoas vão olhar para nós e dizer: se foi isso que este evangelho que você prega fez na sua vida, me desculpa, mas eu quero outro. Se foi isso que este evangelho fez em sua vida, me desculpe, mas eu prefiro outro. Então o evangelho, ou a pregação do evangelho, precisa estar acompanhada por uma vida transformada. E depois de falar do homem espiritual, depois de falar da mulher espiritual, o apóstolo Paulo fala então a respeito de jovens espirituais. E jovens, aqui estão todos vocês incluídos. Da UCP ao MP, certo? Todos vocês estão incluídos nesta orientação que Paulo dá a Tito aqui. E eu começo dizendo que ela significa que juventude não é desculpa para uma vida cristã irresponsável. Porque Paulo incluiu vocês. Se Paulo tivesse deixado vocês de fora, os jovens, então você poderia dizer: a maneira como eu vivo a minha vida espiritual não vai fazer nenhuma diferença para a igreja onde eu estou. Mas isso não é verdade, porque o apóstolo disse: uma igreja saudável é formada por homens espirituais, por mulheres espirituais e por jovens espirituais. Então, os mais velhos possuem maiores responsabilidades, mas os jovens também devem levar a sério a sua vida com Deus. E a medida do jovem espiritual é apresentada aqui em uma única característica. Isso não significa, obviamente, que ela seja exclusiva, no sentido de que é a única coisa que os jovens devem fazer, mas significa que ela é importante o suficiente para encabeçar uma variedade de outras, porque é dela que brotam essas demais. E qual é a orientação? Paulo diz no versículo 6, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Essa é a nossa tradução, a tradução revista e atualizada com a qual nós estamos mais acostumados, diz: exorta os jovens para que eles em tudo sejam criteriosos. E eu acho que esta expressão é um pouco melhor, porque quando a gente lê o versículo 2 e o versículo 6, e a gente lê lá moderado e moderado, parece que é a mesma palavra, não é? Mas não é. São palavras diferentes. A palavra do versículo 2 tem a ver mais com um caráter moderado. A palavra do versículo 6 tem mais a ver com uma mente moderada. Então ela está mais relacionada à maneira de pensar. Jovens, tenham uma mente moderada. Jovens, tenham uma mente equilibrada. E a pergunta é: o que isso significa? Irmãos, isso parece ter a ver com a tendência que não é exclusiva nossa quando nós somos jovens, mas que se manifesta mais em nós durante a nossa juventude, de pensarmos de nós mesmos além do que convém. Eu não sei se você se lembra de você que é mais velho, quando você era mais jovem. Mas eu lembro de mim, quando eu era mais jovem. Quanta dificuldade de concordar que os outros podem estar certos e eu estar errado. Jovens, em geral, são muito seguros das suas posições, das suas opiniões. Eles vivem de maneira independente, como se fossem a medida última de todas as coisas. Não é assim, adolescentes e pré-adolescentes? O nosso sonho é fazer 18 anos. Por que o nosso sonho é fazer 18 anos? Porque a gente imagina que quando a gente fizer 18 anos, então a gente vai poder viver do jeito que a gente acha que deve viver, sem ninguém dizer o que é que a gente precisa fazer. Tolice.
Isso não vai acontecer com você. Você só vai descobrir que tem mais gente que manda em você do que você imagina. Certo? Você só vai descobrir isso quando você fizer 18 anos. E segundo, como se isso fosse sabedoria. Como se nós sozinhos fôssemos a medida do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal, do que é sábio e do que é tolo. Jovens são muito autoconfiantes, são muito inclinados a agir por impulso, pela emoção do momento, pela busca imediata do prazer e da satisfação. E olha o que Paulo diz a Tito: ensina os jovens a que eles tenham uma mente moderada. Em outras palavras, que eles não pensem de si mesmos além do que convém. Que eles tenham uma visão correta de si. E que eles se lembrem que eles são imagem de Deus por um lado, mas decaídas de outro lado, carentes da sabedoria que procede do Senhor. O jovem cristão deve viver com equilíbrio, avaliando as consequências das suas escolhas e submetendo os seus desejos à vontade de Deus. E para isso, irmãos, um jovem espiritual reconhece a sua necessidade de orientação. Eu sei que isso causa pavor a você, jovem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O que você mais precisa neste momento da vida é de orientação. Orientação. Reparem, Paulo não diz que você tem que ser apático, que você não deve tomar decisões, que você não deve fazer as coisas. Pelo contrário, a Bíblia fala da juventude como sinônimo de força, sinônimo de ânimo, de atuação. João, escrevendo a sua carta de jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Então, não se trata de ser apático. Trata-se de atuar em submissão a Deus, buscando orientação entre aqueles que, tendo passado pela juventude, foram feitos sábios pela graça de Deus. Atenção, não é porque alguém ficou velho que ele ficou sábio, certo? Tem gente que passou por várias coisas ao longo da vida, mas não aprendeu. Mas, em geral, a sabedoria costuma ter cabelo branco. Em geral, a sabedoria costuma ter cabelo branco. E ouvir as pessoas mais experientes é algo que um jovem precisa fazer para que a sua vida espiritual reflita de maneira adequada aquilo que Cristo fez por ele. O que a gente aprende, irmãos, nesta curtíssima passagem da carta a Tito? Nós aprendemos que uma igreja saudável possui uma membresia espiritual. Homens sábios que se tornam modelos de vida cristã, mulheres cooperadoras que se discipulam e vivem a vida cotidiana para a glória de Deus, jovens humildes que não se veem como padrão e medida final de verdade, mas submetem os seus planos e as suas escolhas à vontade do Senhor, ouvindo os mais experientes que Deus colocou ao seu redor. O que eu posso fazer ao final desta mensagem da manhã, senão apelar a vocês? E o meu apelo começa com os homens. Irmãos, apliquemo-nos ao desafio de sermos exemplos de maturidade espiritual no meio do povo de Deus. Ouça o que eu vou dizer agora, homem cristão, irmão meu, que me ouve nesta manhã. Não se contente apenas em sustentar a sua família financeiramente e em ocupar um assento na igreja. Não se contente apenas com isso. Não é isso que Deus quer de você apenas. O que Deus quer de você é que você cultive essas características.
Faça isso lendo as Escrituras, conhecendo a vida de homens do passado que viveram desta maneira. Leia boas biografias, façam dos seus grandes heróis não os jogadores de futebol, mas os homens que viveram para a glória de Deus ao longo da sua história. Façam isso pedindo ao Senhor diariamente para que Ele molde você à imagem de Jesus, que é o homem por excelência. Meu apelo às mulheres é: mulheres, busquem uma vida marcada pela reverência. Reverência. Esta é a palavra. Tenham uma fala sábia, sóbria. Tenham uma vestimenta sóbria, moderada. Rejeitem aquilo que escraviza vocês e assumam o chamado de serem mestras do bem. Fujam do ativismo, fujam da competição, fujam da comparação. Se esforcem para viverem como discípulas de Jesus e discipuladoras umas das outras. Busquem graça em Jesus para fazer isso, porque só Jesus pode mudar o nosso coração e nos ensinar a viver generosamente em relação às pessoas. E o meu apelo aos jovens é: vivam com sensatez. Resistam à tentação de achar que vocês são sabe-tudo, ou que vocês devem viver pelo impulso do momento. Submetam-se à palavra de Deus, busquem orientação com pessoas mais experientes, usem esse tempo de juventude para edificar, para construir, e não desperdicem este belo tempo da vida de vocês. Porque o tempo vai passar. Vai chegar um momento em que você não terá mais a força que tem hoje. E a maneira como você a usou deixará marcas que ou te farão se alegrar no futuro, ou poderão te fazer arrepender da maneira como você viveu a sua juventude. Eu não estou querendo dizer com isso que não seja irrecuperável. A graça de Deus pode nos alcançar, mesmo depois que tempos difíceis já passaram. Mas é bom olhar para trás e se lembrar com alegria do tempo em que servimos ao Senhor de maneira sábia na nossa juventude. E eu quero terminar com uma palavra de encorajamento a você, que ouvindo essa mensagem talvez tenha dito no seu coração: pastor, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Pastor, eu tenho tentado fazer isso, mas eu não tenho conseguido. Bem, eu quero lembrar você nesta manhã que a carta de Tito não termina aqui. Ela continua e nós vamos continuar a exposição dela depois. E veja o que o apóstolo Paulo diz nos versículos finais do capítulo 2. E eu quero que isso enche o seu coração de encorajamento nesta manhã. Olha o que Paulo diz. Porque, e esse porquê não está aqui por acaso, certo? Ele acabou de dizer como é que a gente tem que viver. Agora ele vai explicar. Por que eu estou pedindo isso? Aí ele diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Todos quem? Homens, mulheres, jovens. E ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo
uma igreja saudável, dedicado à prática de boas obras. Vejam, Paulo não incentivou Tito a ensinar essas coisas à igreja de Creta e dizer, ensina os homens que vivam assim, ensina as mulheres que vivam assim, ensina os jovens que vivam assim, porque Paulo confiava que eles tinham capacidade de fazer isso por eles mesmos. Ele sabia que eles não tinham essa capacidade. Então, por que Paulo diz, ensina essas coisas a eles? É porque eles vão ouvir, não vão fazer, mas está tudo bem, porque Deus vai perdoar no final? A resposta é não! É porque a graça de Deus, que se manifestou no passado, salvadora a todos os homens, livrando algumas pessoas, nós que estamos aqui, das amarras que nos prendiam à escravidão do pecado, nós agora somos livres. Livres para obedecer. Essa graça, diz o apóstolo Paulo, é uma graça pedagógica. Ela é nossa professora. Ela nos treina a fim de obedecermos à vontade de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo assim, ensina essas coisas a eles, Tito, porque mais do que eles, Deus está interessado em uma igreja saudável. Muito mais do que eles estão, Deus está. E Deus atua em nós, ensinando-nos e capacitando-nos a fazer o que nós não podemos fazer sozinhos. Se você disser, eu vou ser assim porque eu posso ser, você não vai ser nunca. Mas se você disser, pela graça com a qual eu fui alcançado, Deus pode me transformar nisso que nós acabamos de ouvir, então você verá o que Deus pode fazer com pecadores miseráveis como nós. Em que Ele pode transformar um conjunto de pecadores que se reúnem em um determinado lugar. Se nós dissermos, pela graça de Deus, isso é o que nós queremos ser, Deus poderá fazer coisas grandes em nós e através de nós nesse lugar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa bendita graça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela palavra que hoje nos mostrou o caminho de uma vida espiritual saudável. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que em nós mesmos nós não temos forças para viver como homens equilibrados, como mulheres reverentes e como jovens sensatos. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua graça já se manifestou em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque Ele deu a si mesmo para nos resgatar do cativeiro que nos prendia à escravidão do pecado e nos purificar, formando um povo dedicado a Ti. E, Senhor, é nessa graça que nós confiamos. É dessa graça que nós dependemos. Por isso nós te pedimos, Senhor, molda-nos pelo Teu Espírito. Dá aos homens dessa igreja firmeza, amor e perseverança. Dá às mulheres dessa igreja reverência, sabedoria e disposição para discipular umas às outras. Dá aos jovens dessa igreja equilíbrio e humildade para viverem sob a Tua vontade. E faz de todos nós juntos, Senhor, uma igreja que glorifica o Teu nome e que confirma a Tua palavra através da maneira que vive diante dos olhos do mundo a quem prega. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.